Começa agora na Vibe Mundial, programa Café com Sexologia. Falando sobre sexualidade, saúde mental e relacionamentos de casais. Apresentação do psicólogo e sexólogo Oswaldo Rodrigues. Boa noite, pessoas. É sempre um bem-estar estar aqui com vocês para nós discutirmos coisas importantes das nossas vidas, da nossa vida sexual, da nossa vida conjugal, da nossa vida na saúde mental. Nesse domingo eu tenho uma convidada, uma psicóloga. Eu quero dar as boas-vindas a Daiane Torquato. Ela vai falar de um assunto muito interessante. Daiane, obrigado por estar aqui. Eu que agradeço pelo convite, Oswaldo. Mas é importante agradecer vocês, sempre estão aqui fazendo esforço para estar aqui com a gente. E eu sempre pergunto, Rafael, o que a Daiane vai falar aqui com a gente hoje? Bem, boa noite, obrigado, Daiane, por estar com a gente hoje. Vocês sabem, o Rafael Teixeira, do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, está sempre aqui com a gente para debater, conversarmos sobre coisas importantes. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre autoestima e autoconfiança na sexualidade, é isso? Exatamente. Perfeito. É um tema complexo, mas muito falado também, né, Oswaldo? É verdade, a gente sempre ouve isso na mídia, né? Sim. Tem que ter autoestima, tem que ter autoconfiança, essas coisas, não sei o quê. Explica pra gente, do ponto de vista da psicologia, o que é essa autoconfiança? Primeiro, acho que é importante a gente esclarecer, né, que autoestima e autoconfiança são sentimentos que não nascem conosco. A gente nasce com potencial para desenvolver esses sentimentos, né? Então a gente pode entender que autoestima e autoconfiança, que é uma coisa super falado, né? Instagram, TikTok, redes sociais, é algo que a gente aprende a ter durante a vida. E não é algo que necessariamente parece que algumas pessoas têm muito, algumas pessoas têm pouco, e a gente não sabe como é que funciona. Ou seja, não tem aquela história de alta, baixa estima, coisa... E aí, como é que desenvolve, né? Já Pois que não é. nasce com a gente. E aí as relações são muito cruciais, as relações nos primeiros anos de vida. Lógico que isso pode se modificar ao longo do tempo, porque autoestima e autoconfiança não é um sentimento fixo que uma vez que eu tenho, eu nunca possa perder, né, esses sentimentos. Então a gente vai pensar nas relações desde a infância, desenvolvimento, adolescência, e o quanto que isso respinga na vida adulta. Perfeito. Então, Daiane, o que você está contando pra gente é assim: muitas vezes a gente espera ter autoestima e ter autoconfiança para fazer alguma coisa. Então a gente está dizendo que é aquele sentido, quando eu me sentir bem, quando eu tiver autoestima, eu vou lá e faço. E o que você conta pra gente é no sentido de a gente pode sentir isso não é fixo. Então pode ser que há momentos que eu sinta autoestima, pode ser que há momentos que eu não sinta autoestima, isso depende da história que eu tenho enquanto pessoa. Perfeito, Rafa. Depende da história, da relação do organismo daquela pessoa com o ambiente que ela está inserida. Não só o ambiente físico, mas as pessoas com quem ela se relaciona. Quer dizer, num casal, a outra pessoa é esse ambiente. Então, nós temos uma autoestima, uma autoconfiança na dependência desse relacionamento. Que, como o Rafael falou, muda ao longo do tempo. Muda ao longo dos meses, muda ao longo dos anos. E aí, pegando até o gancho do que você está trazendo, Oswaldo, pensando na autoestima, a autoestima é um sentimento que depende prioritariamente do outro. Então, se eu estou com um parceiro que me ataca, que me avalia pelas atitudes que eu tenho com ele, no sentido de que eu tenho que pagar por esse amor, a gente pode dizer que na relação com esse parceiro eu vou ter uma baixa autoestima. Enquanto que a confiança vai depender dos meus comportamentos. Que comportamentos que eu tenho que eu consigo alcançar êxito? Nossa, Daiane, você conta uma coisa pra gente que, pelo menos ao meu ver, é muito importante, que é no sentido de a gente nasce, né, aprende que a autoestima seria algo que é meu. Mas o que você conta pra gente é, a minha autoestima depende das relações que eu estabeleço. Então, pode ser que, a depender das relações que eu tenho, eu posso ter mais autoestima ou menos autoestima. Ela pode estar mais, vamos chamar assim, de forte, né? Então, se eu aprendi na relação, por exemplo, com o meu pai, que para eu ganhar um abraço, eu tenho que ter tirado nota 10... Então, ele não me ama incondicionalmente. Então, eu dependo de entregar algo pro meu pai para eu ser amada por ele. Mas, indiferente se eu tirei 9, 10, 8, 5, 0, esse pai me abraça e diz, depois a gente vê onde você errou pra gente conseguir superar essa nota. Eu entendo que eu sou amada indiferente ao resultado que eu produzo. E aí eu desenvolvo autoestima na relação com esse pai, né? E aí tem relações
pensando em marido e mulher, onde essa autoestima ela vai estar condicionada ao que eu faço para essa pessoa. E se eu não faço, eu não mereço esse amor. E pensando em relações, Dani, o que você conta pra gente, acho que é algo muito importante, né, pra gente enquanto terapeutas, não só individualmente, mas quanto casal. No sentido de que, a depender da relação que eu tenho com esse parceiro, com essa parceira, eu posso me sentir confortável nessa relação e amado por quem eu sou, ou eu posso acabar criando ou estabelecendo uma relação em que eu preciso entregar alguma coisa. E aí o que me ocorre, Dani, no sentido de quantos casais eu já não ouvi na clínica dizendo que se não temos sexo, então temos um problema. E aí o sexo acaba ocupando esse lugar de entrega, em que se nós transamos, então você me ama por quem eu sou, o que é muito complicado, né? Perfeito o exemplo que você trouxe, Rafa. Então, quando a gente vai olhar para os casais ou para as parcerias, né? Quando isso acontece, eu me sentir amado depende de eu entregar algo que o outro quer, mesmo que eu não me sinta confortável naquele dia por algum motivo. E aí, nessa relação com essa pessoa, a minha autoestima pode ser muito baixa. E aí eu fico pensando assim, Dani, no sentido de o quanto não seria importante, então, por exemplo, se eu não me sinto bem para uma relação sexual, eu poder dizer isso para o meu parceiro ou parceira, e essa pessoa me acolher na minha necessidade daquele momento, e o quanto isso não é importante para minha autoestima de eu sou respeitado naquilo que eu preciso e eu posso verbalizar aquilo que é importante para mim. Perfeito. Aí você pegou outro ponto que quando chega no consultório, a gente vai conversando com o terapeutizando e muitas vezes a gente percebe que pode haver, inclusive, uma falha do paciente de não conseguir verbalizar isso para o parceiro. Então, primeiro a gente verifica, Oswaldo, se o paciente ele conseguiu tentar falar. Porque às vezes ele não testou a realidade, e às vezes ele testou e não foi acolhido. O que é muito comum, né? também. E às vezes o outro não acolhe porque não é claro para o outro a importância de naquele momento, por exemplo, não ter uma relação sexual. Então o outro às vezes ama, só que não consegue entender o que está acontecendo porque tem uma dificuldade ali também na comunicação. Você está usando a ideia da comunicação como extremamente importante para estabelecer essa condição de autopercepção, porque nós dependemos da outra pessoa, mas nós dependemos da outra pessoa através de uma comunicação muito bem organizada, para que também não seja uma comunicação hostil, que não seja percebida como um deixar, uma agressão. Você está contando que nós dependemos de uma série de coisas. É um vai e vem no relacionamento. E teve outra coisa que você pontuou, Oswaldo, que é muito importante também para a construção de sentimento de autoconfiança e autoestima, que é a autopercepção. A gente só vai conseguir falar para o outro que a gente não quer transar naquele dia se a gente aprendeu a se auto-observar. E a auto-observação também depende dos outros. Vai depender da comunidade socioverbal que eu fui criada, se eu fui treinada a identificar o que eu estou sentindo. E se eu não fui treinada a me observar o ambiente, observar o outro, pode ser que eu não consiga comunicar, porque isso não foi treinado. Essa autopercepção de mim, de você e do ambiente. Então nós precisamos treinar. Quer dizer, a gente não nasce com autoestima positiva, boa, o que quer que seja. Nós temos que treinar e nós dependemos de uma relação de interação com todas as pessoas e com cada pessoa. Que você falou com o pai, com parcerias, com irmãos, com amigos, com ambientes sociais variados. Quer dizer, em cada relacionamento existe algum tipo de limitação. É que nós sempre achamos que tudo isso é natural. É humanamente natural, ou seja, é transformado e transformável o tempo todo. Quer dizer que alguém que tem uma autoestima positiva, adequada, porque se for demais dá problema também. Então quando é que é demais? Porque assim, eu já estou pressupondo então que existe uma autoestima que é... A demais prejudicial, né? A gente pode pensar em pessoas que no senso comum a gente vai chamar de muito egoístas. Então elas se amam num nível tão extremo que ela não consegue também respeitar o espaço do outro, né? Então é tudo pra mim porque eu mereço. Não que aquela pessoa não mereça, mas quando ela invade o espaço do outro, a gente já percebe que essa autoestima aí tá... Às vezes não que exista também de fato uma intenção de machucar, né? Mas uma percepção tão difícil da outra pessoa que ela acaba se movimentando no sentido de machucar outra pessoa, muitas vezes. Né? Exato, Rafa. E mais uma vez entra no que o Oswaldo disse, a questão da autopercepção. Se eu também não fui treinado a prestar atenção no outro, eu posso me amar tanto que eu não consigo enxergar o que eu tô causando na vida do parceiro, da parceira. E eu posso entender, Daiane, quando a gente chama então de autoestima, que seria o quanto eu amo a mim mesmo, né? De uma maneira mais simples. Então, assim, o quanto eu amo a mim mesmo,
para dizer não para coisas que eu não gosto, o quanto eu amo a mim mesmo para entender que pessoas que me amam precisam respeitar este não, o quanto eu amo a mim mesmo a ponto de eu conseguir dizer o que eu desejo e esperar que isso seja atendido, porque isso é importante para mim, né? Porque acho que a gente vive também numa cultura, Daiane, que diz que o quanto amar a si mesmo é errado, né? O que a gente chama de egoísmo. Mas o quanto isso não é importante para entender aquilo que eu preciso e aquilo que eu preciso numa relação saudável, né? Para Que muitas conseguir pôr vezes... limites, né? Perfeito. E é isso que você está trazendo, Rafa, da importância da gente se amar. A gente só aprende a se amar se a gente conseguiu ter uma comunidade que nos ensinasse o que é um amor saudável. Que eu acho que foi esse exemplo que você disse, né? Se um pai acolhe uma nota baixa, é um pai que está dizendo, eu amo você, e você precisa amar você, mesmo que você tenha tirado uma nota baixa, que pode ser porque eu errei, porque eu não estudei, porque eu não soube. Independente do motivo, eu sou alguém que merece amor. Amor, exato. E a autoconfiança, ela vai na direção de eu tentar estudar e conseguir melhorar aquela nota. Só depende dos meus comportamentos e do resultado que eu produzo com isso. Então, não necessariamente seria tirar a nota alta, mas é no sentido de, mesmo que eu tire novamente uma nota baixa, a autoconfiança seria, eu estudei mais, então eu fui mais preparado, eu confiei em mim. Pode não ter dado certo, mas eu entendi que eu fui capaz, né? Acho que foi nesse sentido. Quando você traz o estudar e a sensação de que o indivíduo aprendeu, ele está entrando em contato com as consequências da atitude dele de estudar, né? Se a gente aplicar isso na sexualidade, pode parecer até complicado para vocês que estão ouvindo, mas essa é uma das coisas que nós usamos bastante no consultório, porque alguém que não tem uma autoconfiança, então está contando exatamente que percebe que não se sente capaz de fazer alguma coisa. Essa autopercepção de não capacidade, primeiro já bloqueia, porque afinal de contas a pessoa já está dizendo que não adianta ela tentar, porque não vou tentar. Que é uma frase que nós ouvimos muito no consultório, né? Com pessoas com queixas sexuais. Para que eu vou tentar se não vai dar certo? Porém, não é uma questão de tentar, mas é uma questão de agir em prol de uma ação que possa nos ensinar qual é o mecanismo que dá certo. Então, tentar é errado, porque já denomina, a pessoa já está denominando só uma tentativa. Ela já está discutindo com ela como, não vai dar certo mesmo. Ela não vai se empenhar em desenvolver aqui, não vai ter um reconhecimento das situações, das causas, das consequências. Ela já pressupõe uma consequência negativa. Autoconfiança sexual soa para mim que ela é baseada na realidade existente, passada, mas ela é mais do que isso. Ela é baseada na nossa percepção de poder repetir alguma coisa. Eu disse alguma coisa, não 100%, nem tudo, nem todas as variações, mas eu posso ter a condição de experimentar algumas coisas e aí eu tenho o ganho sexual, a consequência positiva. Quero lembrar para vocês que muitas vezes a questão sexual ela tem um comprometimento importante na vida humana. A maior parte das pessoas simplesmente se acostuma a ter um padrão de comportamento sexual e acredita que aquele é o comportamento natural, normal, e não tem alternativas possíveis. Se aquela forma não funciona naquele dia, naquela noite, tudo acaba. E uma das coisas que nós aprendemos na psicologia é que quanto mais alternativas, mais repertórios, mais comportamentos, mais variações nós tivermos, bom, era a probabilidade de alguma delas dar certo, né? Porque aí naquela hora, aquela porta não abriu, eu abro a porta do lado. E isso tem a ver com sexo. Mas até aprendermos isso, nós ficamos naquela sensação, aquele debate interno, brigando com a gente mesmo. Não deu certo ontem, não deu certo semana passada. Vou contar outra coisa para vocês. Às vezes eu tenho a sensação no consultório, que quando um paciente me conta assim, que 10 episódios na sequência, em poucas semanas, deu certinho, tudo certinho. Se der um errado, aqueles 10 positivos não querem dizer nada. Na balança dele, um negativo já é extremamente destrutivo. Por quê? Ele aprendeu a desconfiar de si mesmo. Ele aprendeu a ter um alto grau de exigência, né? Mas é o grau de exigência na repetição daquele comportamento que já não deu certo uma vez. E a variação é sempre importante. Sim. E a variação, às vezes, é muito simples. E as pessoas nós não conseguimos perceber as variações. Mas é por isso que nós temos a psicoterapia, para que a gente tenha como reorganizar toda essa interação com o mundo, para nós aproveitarmos a vida e, sexualmente, sermos felizes.
Uau, eu assim comecei a ouvir isso e você percebe que essa ideia de autoconfiança, você até me empolga, porque é um dos cernes que facilita a gente conversar com os nossos pacientes com problemas sexuais. Mas quando você também demonstra que o casal interage muito nessa questão de autoestima, caramba, como isso é importante. E Daiane, deixa eu te perguntar, assim, na prática, quando eu encontro terapeuta, como é que você, enquanto terapeuta, trabalha a autoestima, digamos assim? Como é que a gente, então, na prática, lidamos com a autoestima na clínica quando a gente fala de um paciente, sendo de questões sexuais ou não? Se a gente tiver com um paciente que na história de vida dele realmente não produziram circunstâncias para ele se sentir amado, ainda que o amor possa ter existido, mas ele não se sentiu amado, a gente começa a ensinar esse paciente a observar se esse familiar, se essas pessoas que estão no ciclo de convivência deles, emitem outros comportamentos que para aquela pessoa é amor e às vezes o paciente não reconhece, né? Outra estratégia também é ensinar o paciente a verbalizar o que ele gostaria, porque às vezes o outro não faz, porque nem passou pela cabeça da parceria, por exemplo, que aquilo é importante para o sujeito. Você está contando, olha, Rafael, eu quase falei para quem está ouvindo que isso aqui é uma dica. É e não é. É sim, é verdade. Se vocês buscarem colocar a sua atenção nesses aspectos que a nossa colega acabou de contar, eu acho que você tem chances de você desenvolver esses comportamentos sozinho. Só que quando a gente está no problema, a gente não enxerga essas coisas. Então vamos com calma. É para isso que serve o processo psicoterapêutico, porque é dessa interação de nós aprendermos aonde colocar a atenção, como reconhecer esses comportamentos, como você falou. Nas nossas relações, nós podemos perceber vários comportamentos diferentes. Exato, às vezes a pessoa gostaria de ser amada recebendo, vou pegar uma clichê, um buquê de rosas. Sim. Mas às vezes o namorado, o parceiro, enfim, não leva um buquê de rosas, mas ele, olha, trouxe o chá que você gosta, e a pessoa não consegue reconhecer isso como afeto, como cuidado, como amor. Existem outras coisas que são demonstrações de cuidado, de atenção, de amor. Mas espera aí, o que tem amor com sexo? Bem, depende, né? É bom a gente perguntar. Tem até música para isso. Então, são situações envolvendo emoções, afetos, sentimentos que nós precisamos compreender. Uma boa parte dos casais na nossa cultura é moldada, é formada através de condições de afeto, né? De uma interligação entre as pessoas, uma interligação que as pessoas se validam e traz algum grau de autoestima construtiva. Nesta condição pode haver sexo? Claro que sim, mas o sexo tem qualidades emocionais diferentes. Por isso que tem gente que consegue fazer sexo com alguém que encontra na noite e depois nunca mais vê. Por quê? Porque a emoção conduz à situação sexual, mas não é qualquer emoção. Alguém com uma autoestima rebaixada, alguém com autoconfiança diminuída, não consegue desenvolver uma atividade sexual porque já não consegue ter a expressão emocional adequada. Vai ter outras emoções envolvidas que são prejudiciais. Quer dizer, nós temos que ajudar as pessoas que nos procuram, nós estamos falando de preferência com casais, para prestar atenção nesses aspectos. Eu gostei do jeito que você contou, que devem existir outros aspectos, outros comportamentos que nós precisamos prestar atenção. Tem outras coisas. Ah, não gosto disso. Ok. Tem outra coisa que você gosta? Que te faz bem? Que te faz se sentir melhor? Querido, né? Querida. Olha. Daí eu fiquei pensando o quanto é relevante isso que você pontuou, né? Enquanto terapeuta, da gente auxiliar o paciente, né? A pessoa que a gente atende, enquanto alguém que precisa muitas vezes identificar sinais no contexto que às vezes não são tão fáceis de serem lidos. E o quanto a gente acaba quebrando essa ideia ou essa fantasia que se tem, né? De, se eu vou para um sexólogo ou para uma sexóloga, eu vou trabalhar sexo. E a gente vai trabalhar relações, seja elas sexuais ou não, né? E o quanto muitas vezes entender que na relação eu posso fazer pedidos, eu posso pedir desculpas, eu posso errar, eu posso me exceder e alguém vai entender que foi uma exceção e voltar atrás. E o quanto isso gera segurança, que é muito fundamental para uma relação sexual satisfatória.
né? Porque quando a gente fala de relação sexual, a gente fala de uma intimidade que às vezes dá medo, né? Sim, e quando a gente consegue, mesmo com medo, se expressar e falar, né, a gente está exercitando a autoconfiança. E eu acho sempre importante salientar que a gente acaba fazendo essa divisão didática para fins explicativos, mas autoestima e autoconfiança é como se fosse perna direita e perna esquerda. Apesar delas serem muito parecidas, se eu colocar o sapato de um na outra não dá certo, mas são muito parecidas e o importante é que elas andam lado a lado. Gostei dessa compreensão que faz a gente perceber uma coisa de importância. Muitas vezes nós na psicologia damos nomes às coisas e vejam, Caminham juntas, né? uma psicóloga está contando pra gente que são dois aspectos que, embora sejam diferentes, um depende do outro. Perfeito. É verdade, porque essa questão da estima que você está trazendo pra gente tem muito a ver com o crescimento, o desenvolvimento de uma confiança, porque vai na interação. E essa interação precisa estar no foco. É por isso que a gente prefere trabalhar questões sexuais no casal, Rafael? Exatamente, né? Acho que trabalhar a relação é sempre melhor do que trabalhar o indivíduo, até porque a gente não está tratando uma disfunção, estamos tratando pessoas que têm dificuldades em relações, em intimidades e assim por diante. E eu fiquei pensando uma coisa, Dani, que eu acho que me gerou essa dúvida e me parece parecido. Então, quando a gente fala de autoestima, autoconfiança, né, de conseguir se expressar, a gente também está falando de flexibilidade, né, enquanto algo necessário para as relações. Isso. E o quanto que esse indivíduo, esse paciente, conseguiu ter esses modelos. E se ele não aprendeu isso ao longo da vida dele, cabe a nós, enquanto psicólogos, ensinar esse paciente a flexibilizar com outros comportamentos que até então para ele poderiam ser até desconhecidos. Né? Nossa, mas isso é possível? Sim, é possível. Né? E a gente tenta fazer essa passagem para uma flexibilidade que vai ao encontro do que o Oswaldo disse, de mais portas que eu possa estar abrindo. Interessante. Quer dizer que os dois estão complementando uma outra coisa. O Rafael usou um argumento que nós recebemos uma pessoa com uma queixa de uma disfunção e nós percebemos que essa disfunção, essa queixa, essa dificuldade, ela existe num relacionamento, de verdade, num relacionamento real, concreto. Ah, mas eu nunca tive uma parceria sexual e eu tenho medo de falhar. Pois é, nós precisamos desenvolver habilidades no relacionamento, inclusive para superar problemas sexuais, porque afinal de contas, nós precisamos de outra pessoa para desenvolver uma atividade a dois. Pelo menos dois. Puxa vida, você tá aqui contando pra gente essas coisas? Tem algo que você possa contar para quem está ouvindo? Você sabe que as pessoas nos ouvem ao vivo pela Rádio Vibe Mundial, pelo Instagram do Café com Sexologia, mas esse programa fica gravado tanto no YouTube da Vibe Mundial, quanto no YouTube do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, e está disponível nos streamings de áudio. Vai lá no Spotify, Apple, todos esses streamings de áudio você consegue encontrar. Mas tem alguma coisa que você percebe que você poderia contar para as pessoas assim, que ajudaria a discutir mais esse assunto? Sei lá, tem alguma indicação de filme, livro, sei lá, qualquer coisa assim? Eu não perguntei isso para ela antes. Pensando em autoestima, autoconfiança, eu sugiro o texto do professor Hélio Guilhardi, do ITCR, né, onde ele vai abordar de forma muito minuciosa como desenvolver esse sentimento, não só na infância, mas como também na vida adulta, quando isso não foi possível de ser feito antes. Então, eu sugiro essa leitura. Autoestima, autoconfiança e responsabilidade, do ITCR. Já temos uma coisa para procurar aí. Que bom. E o que você acha que você precisaria falar para a gente fechar esse assunto aqui? Porque nós já estamos terminando o nosso programa de hoje. Muito feliz de estar aqui com a psicóloga Daiane Torquato, porque é um assunto que merece ser repetido, discutido, esmiuçado muitas vezes. Eu acho que a proposta de esclarecer sobre autoestima e autoconfiança não é culpabilizar ninguém, não é culpabilizar quem nos criou, nossos pais, nossos tios, nossos avós, não é culpabilizar ninguém, mas entender como que as coisas se deram para que eu possa, com esse conhecimento, com essa percepção, conseguir modificar as circunstâncias atuais que me geram sofrimento.
Então, no sentido de não temos culpa, ninguém teve culpa do que houve, mas somos responsáveis em cuidar da gente. Perfeito. Às vezes nossos pais fizeram o melhor que eles puderam com as ferramentas que eles tinham. Ouviu? Sentiu culpa? Pensa na alternativa. Eu tenho responsabilidade. Não precisa ser culpa, mas responsabilidade é assumir que então eu tenho poder de mudar. Você tem, eu tenho, todos nós temos. Daiane, muito obrigado por ter estado aqui com a gente. Rafael, obrigado pela noite de hoje. Quero agradecer também ao Felipe, que está ali atrás, cuidando das nossas transmissões do Instagram. Ao Sérgio lá ali no áudio da rádio, cuidando de todas as transmissões da rádio. Gente, semana que vem, todo domingo, 8h30 da noite, nós temos aqui um compromisso importante. Cuidar da sua saúde mental, da sua saúde sexual. O casal precisa de uma atenção. Vamos continuar conversando. Querem que a gente converse ou fale de algum assunto específico? Também pode pedir. Mas nós vamos estar falando. Semana que vem nós teremos outra convidada bárbara, maravilhosa para a gente conversar aqui. Até mais, gente. Boa semana para todos.